Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 22 de novembro, hoje a igreja celebra a memória de Santa Cecília, padroeira dos músicos, sim, e padroeira dos músicos por quê? Porque ela viveu seu martírio e foi sendo encaminhada para o martírio cantando a Deus os louvores. Olha que maravilha. Peçamos a intercessão de Santa Cecília hoje. O evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 11, que diz assim: Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado, para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós que estamos nesses últimos dias do ano litúrgico, né, nos preparando para o advento, que já será no próximo domingo, que é esse tempo de espera da vinda do Senhor, e as leituras já nos colocam nessa perspectiva, né, da escatologia, dos últimos acontecimentos e da vinda, da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, nós escutamos que algumas pessoas estavam ali admirando o templo de Jerusalém, que de fato era um templo esplêndido, maravilhoso, uma coisa realmente esplêndida. E enquanto as pessoas ficavam admiradas com o templo, Jesus diz assim: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Aquelas pessoas ficam perguntando: Mas quando é que isso vai acontecer, Senhor? Qual é o sinal que o Senhor nos mostra para que essas coisas estão para acontecer, para que a gente possa perceber quais são os sinais que acontecerão para nos mostrar isso? Então Jesus, quando ele começa a dizer: cuidado, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Veja como essa fala de Jesus está se referindo ao fim dos tempos. Então, um evangelho que fala um pouco sobre o fim dos tempos, daquilo que vai acontecer. Jesus está dizendo que muitos virão em seu nome, mas serão mentirosos, enganadores. Não sigais essa gente, Jesus está dizendo. E a gente precisa ter muito cuidado, né? Principalmente nos dias de hoje. Quantas pessoas falam em nome de Deus? Quantas pessoas falam em nome de Jesus? Por isso que nós temos que estar unidos à igreja e darmos ouvidos à igreja. Aquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja ensina, aquilo que é a tradição da igreja, aquilo que é o magistério da igreja. Para que possamos viver e guardar o bom depósito da fé. Veja, quem ouve a igreja, quem está em comunhão com a igreja, dificilmente se corrompe, se perverte, muda o caminho, se desvia. Porque a igreja aponta para o caminho que é Jesus, que é a verdade de Deus. Mas veja, quando se fala do fim dos tempos, o importante aqui o que é? Às vezes nós ficamos muito preocupados com esses sinais. Ah, quais são os sinais que mostram que isso vai acontecer, que chegou o tempo? Não.
O importante não é a gente ficar preso aos sinais. Não. O que é importante aqui? Quando se fala, por exemplo, da vinda de Jesus, às vezes nós ficamos parados, presos, voltando os nossos olhares para alguns acontecimentos e dizemos logo, afirmamos logo, é o fim do mundo. Quantas pessoas já falaram isso? Talvez você já escutou isso muitas vezes. Ah, o que nós estamos vivendo hoje é o fim do mundo. Mas espera aí. A gente não deve ficar preso a isso. Não. O que é mais importante aqui? O mais importante aqui é o que deve acontecer hoje conosco. E o que deve acontecer hoje conosco? A nossa conversão, a nossa obediência a Deus, a obediência da fé. Viver a palavra de Deus. Porque veja, compreenda uma coisa. Esse Jesus que vem um dia, que virá um dia, é o mesmo que vem no hoje das nossas vidas. Sim, ele vem hoje. Hoje o Senhor está aí, ó, toque, 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 batendo a porta do seu coração pedindo entrada. Então, não adianta muito a gente ficar preocupado com a segunda vinda de Jesus, quando é que isso ou aquilo vai acontecer, se hoje os nossos corações permanecerem fechados a Ele e à Sua palavra. Porque somente abrindo as portas do nosso coração e vivermos a palavra de Deus é que nós estaremos preparados. A nossa preocupação deve ser essa, meu povo. Viver a vontade de Deus. Porque vivendo a vontade de Deus, estaremos preparados para tudo. Aconteça o que acontecer, nada nos separará do amor de Cristo. Perseverança e muita fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.